Bom dia! Aqui, ó, acendendo a minha velhinha mágica. Força trazendo a conexão com a força dos grandes mares, dos grandes marés. Olha que linda que ela é, ó. Cheia de conchinhas, acendendo a conexão do nosso círculo, com a força das marés. E eu vou ter que acender um incensinho, daqui a pouco eu vou ter que apagar, né? Porque vocês estão aí, eu tô aqui, mas essa força de luz, essa força dos construtores de matéria está em todo lugar, está em nós. Bom dia, bom dia. Então vai ficar um pouquinho de fumaça e daqui a pouquinho eu vou desligar, que esse incenso ele é muito bom e a gente tem que desligar devagarinho. Sejam muito bem-vindas, bom dia. Vão colocando da onde vocês conectam com a nossa mandala das mulheres livres, da onde vocês vêm. Quem tá aqui pertinho de mim no sul, quem tá longe, quem tá fora do país. Bom dia, amores. Ó, tô vendo gente de São Paulo já. Bom dia, Gladys. Bom dia, Bárbara de Porto Alegre. Bom dia, Bianca. Bianca, não sei por onde tu anda, faz tempo que a gente não se fala, a gente se vê, acho que essa semana num Consciência Cósmica, né? Mas, por onde tu anda, Bianca? Acordei com uma coisinha hoje na garganta. Cachoeirinha, a Ana, Passo Fundo, a Rafa. Bom dia, amores. A gente vai começar a conectar com a nossa mandala das mulheres livres e hoje a nossa energia ela é do fundo do mar, das profundezas. Bom dia, Canoas, Carol. Das profundezas do nosso ser, no nosso círculo passado. A gente fez toda uma conexão e um entendimento da consciência desse sagrado feminino a partir dessa consciência tribal, lá do início da história dos seres humanos, do comportamento humano, entre o que era mulher. Peraí que eu vou diminuir, vou tirar a minha musiquinha. Essa música é incrível, Mantra da Libertação, da Mirabai Seiba. Depois eu posto pra nós. Ela é uma música muito profunda e de transcendência. Então assim, vão colocando, por favor, depois eu vou. Canoas, São Francisco de Assis, Porto Alegre, bom dia, Vanessa, bom dia, Carmen. Quanto mais coraçõezinhos vocês colocarem, mais mulheres no Instagram vai acordar de manhã pro nosso círculo. Ele vai entendendo que o que está acontecendo aqui é maravilhoso e esse computador mágico, essa inteligência artificial que depende da gente, né? Ele depende do nosso toque, ele depende, olha que interessante isso, ele depende da nossa interação, ele depende da nossa força, da nossa capacidade mecânica de ir lá e dar um toque para fazer essa distribuição. Então, que essa inteligência aí sinta o nosso carinho e distribua para tantas outras mulheres se ativarem na nossa mandala das mulheres livres. Bem, então a gente falou sobre no nosso círculo passado, a gente vai entrar em todo um fluxo de sequências profundas e quem sentir vontade de ir lá e voltar é só entrar na nossa bio, no nosso feed, que lá tá o da semana passada. Então essa conexão tribal, esse entendimento desde lá dos primórdios das relações humanas, do porquê que a mulher era esse mistério e o porquê que as relações misteriosas da mulher com a vida, com a natureza, com o mundo, ela tem uma força tão intrínseca alinhada aos seus ritmos, alinhada às suas funções existenciais e também conectada com todo um movimento que trazia uma ação completamente diferente da ação do homem, né? Como eu falei na vez passada, a mulher sangrava todos os meses, de dentro dela saía um bebê, dos seios dela ela alimentava aquele bebê, então o ser humano vinha de dentro dela, e o homem lá nas cavernas, se ele mal se cortava, ele já morria. Como pode um ser tão mágico assim sangrar, parir,
nutrir, ser tão poderoso, e o outro simplesmente se machucar e morrer. Então essa estrutura misteriosa e mágica da mulher no início das relações humanas, ela trouxe uma potência, um poder. E é justo essas funções mais intensas da mulher que nos dias atuais, então a gente vai trazer muito profundo nos dias atuais, a gente aprende a desqualificar. A gente aprende a desqualificar de uma maneira tão por falta de orientação. Então, na maioria hoje, com boa parte das mulheres, elas não conhecem elas não conhecem o poder dos ritos de menstruação, elas não conhecem a força que tem dentro delas do parir, elas não conhecem a força de conectar com outro bebê e alimentá-lo por anos. Eu amamentei 6 anos da minha vida, 3 anos a minha primeira filha e 3 anos o meu segundo filho. Então, por 6 anos da minha vida eu passei amamentando. Fora os outros 2 gestando, né? Então, são 8 anos envolvida na maternidade de 2 serizinhos incríveis. Então, nessa consciência da força do feminino, a mulher hoje, ela tem tantas possibilidades diferentes do que manifestar a sua própria natureza, que ela acaba se esquecendo da sua potência, da sua natureza potente e sábia, que lá nos primórdios era vista como um grande mistério, como a grande deusa, ou como a grande manifestadora da força criadora aqui na Terra, por conta da gestação. Então, dentro desses ritos da função divina da mulher, o primeiro rito, o primeiro movimento nosso, se a gente for olhar numa linha de tempo, é o rito da menstruação, é algo que vai acontecer. Todas nós mulheres, em algum momento, nós vamos despertar a nossa mulher e a menstruação vai acontecer. Qual é a nossa orientação hoje? Eu quero que vocês se conectem um pouquinho. O que aconteceu com vocês quando vocês menstruaram? Que idade vocês estavam? Quem acompanhou vocês? Quem que falou contigo? Foi a tua mãe? Foi a tua irmã? Foi a tua avó? Foi uma tia? Foi a tua madrasta? Foi a tua amiga? Quem te orientou? Busca aí um pouquinho nas tuas memórias. Qual foi a tua orientação naquele momento aonde o teu sangue sagrado conectou com a terra e a força da tua mulher despertou? Onde o teu canal se abriu. Tu teve essa orientação? Teve essa orientação assim, minha amada, minha filha, linda mulher que desabrocha a partir de agora, seja bem-vinda a um belíssimo caminho e jornada da tua existência, aonde tu vai ter um momento de menstruações, que é um momento de ação de maestria, por um longo tempo da tua vida, que vai representar um momento de muita produção, de muita fertilidade, um momento onde tu vai estar cíclica, um momento onde você vai estar com experiências intensas dentro de ti, vai amadurecer, até que vai chegar um momento que tu floresceu totalmente e tu não vai ter mais pausas, tu vai entrar na menopausa, tu não terá mais pausa desse contato direto com o divino permanente, você vai alcançar a sábia, a anciã dentro de si e vai orientar os demais seres a partir das tuas histórias dessa vida. Alguém te orientou assim? Então, vai lá e busca as tuas memórias. Tu foi só orientada mecanicamente, a partir de agora tu vai usar um absorvente assim, isso vai acontecer sempre. Tu foi orientada que as tuas emoções vão mudar. Tu foi orientada que ia ter um dia que tu ia acordar com uma libido maluca, maravilhosa, gostosa de uma mulher de 20 e poucos anos, e o outro dia tu ia acordar como uma menininha de 5 anos indefesa, que essas bombas das cascatas hormonais iam começar a acontecer contigo? Ou tu só foi orientada que logo ia começar a aborrecência, que tu ia te incomodar com muitas coisas e que a partir daquilo dali tu era um problema, porque tu poderia engravidar, e que engravidar era um outro problema, que a menstruação era um problema e que engravidar era um outro problema. E logo, porque geralmente logo com a menstruação vem a orientação do quê? Do anticonceptivo. Bom, agora que essa moça está aí, temos que cuidar para que ela não engravide, porque engravidar é um problema.
Alguém escutou isso? Alguém escutou isso? Eu escutei que engravidar era um problema. Eu escutei. E o meu pai e a minha mãe me diziam assim, embora eu tive um super rito lindo de menstruação, fui super acolhida, recebi flores do meu pai, fizeram uma festa pra mim. Foi muito bonito. As mulheres da minha família, que é uma família com muitas mulheres, me olhavam com honra e respeito. Mesmo assim, foi dito que, bem, era a hora de eu, quando eu quisesse, quando eu sentisse no meu coração que estava na minha hora, que eu queria me conectar com amor com outro homem, que eu precisava procurar um médico e começar a tomar anticonceptivo. Essa foi a orientação que eu recebi. Alguém recebeu essa orientação? Deixa eu buscar vocês aqui um pouquinho. Quero saber as histórias de vocês. Opa! Karen. Minha mãe falava todos os dias, minha filha virou mocinha. Ai, que felicidade. E tu, como ficava? Tu sentia infeliz? Ou vinha vergonha? Teve constrangimento. Jornalista da família. Um absorvente sendo alcançado na porta do banheiro e só. Olha como falta, né? Eu escutei. Bom dia, bom dia. Eu escutei também. Sim, escutei muito. E se engravidasse, ia virar vagabunda. Sim, escutamos, né? A gente escuta tudo isso. Então, olha o quanto essa força misteriosa da mulher, essa força que nos liberta para a nossa própria potência íntima, olha como ela é colocada em algo problemático socialmente pelas nossas próprias mães. E não é por erro delas, é por falta de orientação, é por falta de se conhecer, é por falta de conhecer a sua real potência, o que elas podem fazer com isso, além de ter os seus filhos. Porque toda essa potência dos ritos do feminino, todo o movimento que acontece nos ritos femininos, quando eu sei abstrair essa sabedoria desse fluxo, eu me potencializo não pensem só na menstruação, alinhada com a lua, no plantar lua, não pensem pequenininho. Eu quero que, embora isso seja um ato maravilhoso, eu quero que vocês pensem ao longo da vida de vocês. Porque ser uma mulher livre é ao longo da nossa vida. É ser livre agora e ser livre lá depois. Livre pra gente tomar chá com as amigas e não depender de dores e não depender dos outros, porque a nossa maior vitalidade foi consumida nessa etapa da vida porque eu não tinha orientação. Porque eu tomei anos e anos e anos de anticonceptivo trancando meu círculo fértil. Ou porque quando chegou a minha menopausa, eu não sabia que rito fazer, eu não sabia o que fazer com aquela energia poderosa que vinha de baixo para cima para desbloquear meu canal e me alinhar completamente com o divino. E eu sentia aqueles calorões terríveis que eu só pedia socorro, que eu passava vergonha por ficar toda molhada e suada, era desconfortável. Entende o quanto a gente não saber energeticamente e espiritualmente como lidar com a nossa potência pode nos atrapalhar? Sim. E aí, quando nos atrapalha, a gente vai buscar o quê? Um remédio, porque a gente vai achar que a gente está doente. E toda essa dor, ela é a dor da minha própria ação livre que não foi libertada porque eu não sei fazer nada com ela. Aqui, ó. Fiquei um pouco de vergonha, mas foi leve o processo da menstruação e fiquei tão feliz porque poderia ter namorado. Ai, que delícia! Ah, Afrodite pura, né? Bom dia, Patrícia! Ai, Amanda, coisa boa que tu tá aqui! Oh, coisa boa! Coisa boa! Bom dia, Nathalie! Bom, então vocês entendem esse processo dessa potência feminina, o quanto é necessário a gente trazer essa conexão de dentro. Ai, Ana, putz, ferrou. Ferrou porque eu já tô atolada de anticonceptivo há muito tempo, eu uso um Dilmirena que me toca o hormônio dentro do meu próprio ventre, que é meu templo sagrado, e eu não sei o que fazer se eu tirar ele, ou eu já passei pela menopausa, ou entrei na menopausa e só os hormônios me auxiliaram. A primeira necessidade nossa é saber o que fazer antes da gente se julgar do momento que a gente não sabia. Então esse é o primeiro elemento, eu saber o que eu faço agora que eu sei e me perdoar porque
a minha ignorância é resultado de 5 a 6 mil anos de ignorância das mulheres sobre relações da sua potência. São 5 a 6 mil anos de mulheres ao qual não sabem mais lidar com essa potência interna dela. Que esse é o tempo da onde a gente passou, mais ou menos, do matriarcado para o patriarcado. Mais ou menos, né? Então eu não posso pegar quantas milhares de gerações e colocar em cima da minha cabeça, ou muito menos colocar como uma culpa na minha mãe que não me orientou. Isso é muito importante, é de suma importância a gente recuperar nossa consciência sábia feminina e recuperar nossa liberdade de existência, mas honrando esse grande mar que a gente começou a falar antes, esse mar de almas da nossa ancestralidade, e entender que a falta de orientação delas resulta em mim uma desapropriação da minha própria potência. Sim, mas isso, a responsabilidade de recuperar é a minha, e a culpa não pertence a elas. A elas também cabe a dor, porque elas sofrem muito por não saber o que fazer com o florescer das suas filhas. Uma mãe sofre muito por não saber como orientar. Quando eu menstruei, eu tinha muita cólica menstrual. Até os meus 18 anos eu tive. Muita cólica menstrual. Porque eu falava pra minha mãe que eu não queria. Eu neguei muito aquela menstruação, mesmo a minha mãe falando que era lindo, mesmo ela me orientando. Por quê? Porque para mim olhar para aquelas mulheres, olhar para minha própria mãe, olhar para minha irmã que era mais velha, que era quase uma segunda mãe, olhar para as minhas tias, olhar para aquelas mulheres do jeito que elas estavam, eu olhava e dizia, meu Deus, eu vou ter que me tornar isso, eu não quero. Eu não quero. Eu não queria ser aquele tipo de mulher. E aquilo me doía, porque depois que tinha acontecido, aconteceu. Eu já tinha menstruado, eu já tinha virado mulher, e a minha referência já estava implantada em mim. Por isso que doía tanto meu ventre a cada menstruação. Eu tinha menstruações de eu desmaiar de dor. Toda menstruação a minha mãe tinha que me buscar no colégio de volta. Era muita dor. E ela não sabia o que fazer. Então, por quê? Porque eu tinha um canal muito forte, um canal mediúnico muito forte, e toda vez que a menstruação vem, esse canal se amplia, e a minha mãe não sabia me orientar espiritualmente, ela não sabia me orientar e dizer, filha, faz tuas proteções, filha, nesse período tu precisa fazer esse tipo de meditação, filha, vai lá no conselho das anciãs durante esse período, medita em tal lugar. Ela não sabia me contar isso. E por isso que meu útero doía, minha cabeça doía, eu tinha que dormir. Eu ia para debaixo das cobertas naquela caverna quentinha e eu dormia e sonhava. Ia para esse mundo da conexão menstrual, mas com dor, porque eu não era orientada. Então, quando a gente, como mulher, restaura essa consciência da potência que a gente tem e que esse lugar dos nossos ritos naturais nos potencializam, isso traz a minha força de liberdade de ação, porque eu vou reconhecer a minha força e eu vou reconhecer os meus déficits também. E vamos olhar, por que justo esses mistérios da mulher e que trazem vida, que é a menstruação, a gestação, o parto e a menopausa, e que, bem dizer, corresponde a toda a nossa vida, por que esses mistérios da mulher a gente desaprendeu, sumiu do mapa, sumiu da história? O que a gente faz com eles? A gente só tem orientação do como trancar eles. O anticonceptivo para não engravidar, o absorvente para te não passar vergonha ou sangrar, e depois lá na menopausa os hormônios para te não passar ruim. Toda essa potência espiritual da mulher, o que a gente tem de orientação é só como não ser tão ruim essa história de ser mulher. Alguém teve uma orientação diferente disso? Alguém aprendeu lá quando menstruou que meditações fazer? Alguém aprendeu
como se comportar durante essa menstruação, que não é só um comportamento físico, é um comportamento emocional, que nessa semana eu vou rever algumas coisas, eu vou estar mais sensitiva, eu vou estar mais sensibilizada com a vida, eu vou conseguir tomar decisões mais adequadas, porque quanto mais sensitiva eu tô, mais profundo eu entro na percepção daquela situação, que é naquela semana que a gente toma decisão, mas não é naquela semana que a gente comunica ela, que é naquela semana que eu percebo os meus novos projetos, mas não vai ser na semana seguinte que eles vão acontecer. Alguém te orientou isso? Ou lá, quando tu tá já numa outra etapa, porque a gente começa a menstruar muito cedo, 12, 13 anos, pra mim foi com 13 anos, muito cedo. A mulher que eu comecei lá e a mulher que eu sou hoje aos 37, com 3 filhos, 2 comigo, um que não veio, um que virou estrelinha, com um pós-parto do meu segundo filho forte pra caramba, que eu sangrei 70 dias, teve todo um processo muito intenso do pós-parto do meu segundo filho, com todas as minhas histórias de vida que eu já vivi. Eu não sou a mesma daquela de 13 anos, quando eu tinha 13 anos. Mas se eu agora não recupero toda essa minha vitalidade, não sei o que fazer com ela, eu fico presa à minha emoção daquele rito. Eu fico presa àquela infantilização, e não é por mal, porque naquela etapa eu recém estava saindo da parte infantil, aquela infantilização nas minhas decisões e na minha postura de existência. E se essa prisão infantil, ela percorre todo o tempo da minha jornada, quando eu chegar lá nos meus 60 anos, porque a natureza das mulheres da minha família foi menstruar até quase 60 anos, a minha avó teve 13 filhos, com 47, quase 50, ela estava parindo meu último tio. A minha mãe começou a ter menopausa com 56. Ela tinha parado a menstruação e ela participava dos nossos círculos femininos e ela voltou a menstruar por mais 7 anos, quando começou a conectar com os círculos femininos. E a menopausa dela veio muito suave, muito suave. Então, se eu não recupero ou se eu não amadureço esse meu caminho, eu continuo a ter atitudes infantilizadas daquele momento do meu primeiro rito de menstruação. É como um imprint do meu campo de energia no momento que aconteceu a abertura do meu canal, e o meu canal fica infantilizado. E esse canal de sensitividade que vai ser o canal de conexão de vínculo com a vida e vínculo com os outros. E a minha potência de deixar minha mulher livre, sábia, amadurecer ao longo da jornada, ela vai sempre se reduzindo àquela minha falta de orientação, falta de informação, sentimento de menosprezo, porque se eu só sei que eu tenho que viver aqueles 5 dias de menstruação me incomodando com o que está acontecendo e não me potencializando com o que está acontecendo, e isso acontece a cada mais ou menos 3 a 4 semanas, a minha vida vai ser um inferno ser mulher. E depois ir no inferno ter o calorão, literalmente me jogo na fogueira do inferno ter aqueles calorões. Que louco, né? E tudo isso por falta de nós mulheres recuperarmos essa orientação e transmitir. Existe essa falta, existe essa falha, mas vamos entender que essa falha ela tem 5.000 anos de história. Ela não é só a minha mãe, a minha avó, não é só 5 gerações anteriores à minha. Poucas mulheres vêm de famílias de mulheres já conectadas com o seu sagrado feminino e receberam essa orientação lá no início da sua jornada. E a cada menstruação puderam fazer os seus processos, seus ritos internos, suas meditações, seus amadurecimentos sensitivos e amadurecendo o seu campo e o seu canal para chegar lá na menopausa, ter um único fluxo do que sobe, que o calorão ele vem do ventre, sobe por todo o teu canal de Tumai, vai ao grande mistério e abre todo o teu canal direto de conexão com o grande mistério. E a partir dali, tu está alinhada, plena para orientar os demais. Nós sempre fomos oráculos, esses eram os grandes oráculos. Quem de nós teve essa orientação para
amadurecer o nosso canal desde a primeira menstruação até a primeira força da menopausa, do desbloqueio, e ela é uma cascata hormonal muito forte, né? Intensa, para lá na nossa vida madura eu ser um ser de pleno amor que olha para o meu legado antigo e diz: uau, nessa vida eu voei, eu existi, eu gestei, olha a minha família, para ser uma grande matriarca dos seus projetos, das suas ações, de ter deixado a sua lucidez, a sua luz no mundo. Ai, que coisa linda, Márcia. É a primeira vez que eu escuto isso. Estou na menopausa, mas eu adoro os meus calorões. Sabe que isso é uma energia de tesão orgásmica pra caramba, né? Que coisa boa. Então essa potência, deixa eu encher aqui de novo. Essa potência que a gente quer recuperar aqui na nossa mandala das mulheres livres, ela é profunda dentro de nós, ela é profunda, ela vai fazer movimentos. Vocês vão se perceber, a cada círculo que a gente está aqui, essa mandala de mulheres conectando com a sua potência, vocês vão se perceber nesse eixo de força e atuando na existência de vocês com uma outra ação, mais livre, se sentindo verdadeiramente, Ana, que eu posso ser essa bomba e tá momentos mais pra dentro, momentos mais pra fora, momentos mais inquieta, momentos mais centrada. Isso não é ruim? Não, gente, isso é movimento de vida. Ruim é tu estar emplastificada, ser aquele ser que não se move, ser aquele ser que nada lhe afeta. Não busquem esse estado de presença, nada me afeta. Isso é um estado de presença morto, não vive, não se inspira com a vida, não se sensibiliza, não vive o seu amor e muito menos deixa a sua conexão de existência com o mundo. Se permitam ser esse fluxo de vida, esse fluxo de movimento, ser esse fluxo que leva a conexão para os outros. Se permitem ter brilho no olho, se permitem ter essa magia incrível, alquímica, feminina, que tem 1000 faces, 1000 fases e muitas ações. Então vamos voltar para essa nossa força feminina. O que nos tranca hoje? Então a gente começa lá, aquela etapa linda desse amadurecimento forte, vem a menstruação, nos ensinam que a gente vai menstruar, nos ensinam que a gente vai lá ter que usar os absorventes, vai ter que usar, daqui um pouquinho tu vai precisar tomar anticonceptivo, daqui um pouquinho vai começar cuidado, se tu começar a namorar, cuidado pra te não ser mãe solteira, que isso é o pior problema da vida, é ser mãe solteira. Alguém já escutou isso? Eu escutava. E isso trancou muito a chegada da minha primeira filha. Sem querer, eu tava protelando ela já junto comigo e tava inventando um monte de história. Quando eu terminar esse curso, eu tava fazendo 5 cursos juntos. Era o curso de humanismo sanador, o curso de acupuntura, a formação de biodança e tava fazendo... Qual era outro? Eu tava fazendo... Eram 5 cursos. Deixa eu lembrar. Esses eram cursos longos, de vários anos. Eu tava fazendo todos esses cursos e eu dizia, não, deixa eu terminar esses 4. Deixa eu terminar esses. A acupuntura que eu fiz eram 4 anos. Deixa eu terminar esses 4, daí depois eu deixo a Pietra vir. Aí quando eu tava quase terminando, não, mas deixa eu fazer isso. Não, mas deixa eu fazer isso, né? Por quê? Porque lá atrás tinha essa orientação. Não seja essa que engravida assim do nada, né? É uma orientação ruim? Não é uma orientação ruim, porém falta outra parte. Falta outra parte da orientação. E qual a outra parte da orientação? Minha filha, gestar é maravilhoso, maternar é algo divino, é uma função da nossa existência como mulher. É um legado divino para a humanidade, é a honra que é concebida a nós. Minha filha, quando tu sentiu teus filhos no teu ventre,
vai vir uma força incomensurável. E é justo no parto que tu vai descobrir a maior força que existe dentro de uma mulher, que é quando ela passa pelo sentimento de morte e vida. É quando passa um espírito por dentro dela e vem a vida. Minha filha, depois que vir os teus filhos, tu vai encontrar poderes mágicos. Tu vai ficar sem dormir, vai ter uma alegria incomensurável. Tu vai ter 1000 vezes mais trabalho e 1000 vezes mais força. Tu vai encontrar um estado de paciência, ternura e o amor que tu nunca descobriu dentro de ti, porque é algo que vem de dentro de ti. Faltava essa parte da orientação. E hoje a gente tem algo ainda mais intenso. Ontem, num acesso de consciência cósmica, foi muito lindo que veio uma orientação da Kuan-Yin, que ela falava assim: as mulheres de hoje em dia, elas têm a permissão de escolha, né? De, eu quero um parto natural ou eu quero um parto cesárea. Elas têm essa permissão de escolha. E a sua grande maioria, hoje, pelo menos a nível de Brasil, que aí, quando ainda tinha, porque agora mudou, na sua grande maioria estava fazendo a escolha da cesárea. E essa cultura da mulher não entender que essa força está dentro dela, ou ela temer a dor no parto, é uma cultura de uma longa geração, dos últimos 20 a 30 anos de mulheres sendo orientadas assim. E isso faz com que nós mulheres começamos a temer as grandes mudanças da vida. Porque grandes mudanças da vida vêm com desconforto, vêm com dor e vêm com uma superação incomensurável da nossa própria força. Quem passou por um parto, ou quem foi de encontro a um parto, e esse parto por necessidade, e assim, graças a Deus que a medicina evoluiu pra caramba e ela pode nos dar esse sustento para que mulheres e bebês não morram. Mas isso é uma situação, se caso precise, não necessitaria ser uma escolha da mulher. Porque quando isso virou uma escolha da mulher, ela descapacitou uma força muito grande do feminino. Porque a mulher sente, só uma mulher que menstrua, que sente aquela dor, e pode ser com dor ou sem dor, e aí tem curas que a gente vai falar em outro círculo feminino. Mas é só a gente abrindo esse nosso canal e sentindo profundamente quem somos e a nossa potência, que a gente sabe o que é a potência do mundo vivo. É só uma mulher que pariu ou viveu esse processo que sabe o que é a força de uma dor e do nascimento. É diferente. E é a falta dessa consciência dentro do feminino que faz com que hoje nós mulheres muitas vezes nos acovardamos para outras mudanças na nossa vida, para tomar atitude corajosa para outras mudanças na nossa vida. Mas não é só tu que escolheu a cesárea, é uma geração inteira entendendo que sentir aquela força intensa é desnecessário. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Me falam se sim ou não. Para deixar muito claro aqui que eu não estou julgando nenhuma mulher que foi para uma cesárea ou que tomou essa escolha. Eu quero deixar claro que existe uma maneira de colocar isso que é uma possibilidade. Que era como assim, tu não quer sentir dor? Faz uma cesárea, tu não precisa disso. Como se isso descapacitasse a tua própria força. Vocês entendem isso que eu tô falando? Não era assim, olha, a cesárea ela é uma bênção, ela salva uma mãe e um filho, quando necessário. Mas tu, mulher, tu tem uma força incomensurável dentro de ti. Experimenta a experiência mais poderosa da humanidade, que é dar à luz, trazer um filho para o mundo. Se o teu ser veio gestar, se o teu ser é esse portal, porque nem todas nós temos esse chamado, nem todas nós temos essa vontade, nem todas nós estamos nessa conexão. E a melhor coisa é eu ser honrada e sincera com o meu coração, de dizer, não, gestar e parir e maternar um filho, um outro ser humano não é para mim. Eu vou gestar, maternar e parir os meus projetos. E vou ser uma grande mulher nesse mundo, uma grande orientadora, uma grande líder, uma grande profissional. Vou ser a melhor tia, vou ser a melhor Dinda, vou ser
a pessoa que chega num lugar e muda tudo porque tem um amor incomensurável dentro de mim. Escolhas conscientes e poderosas. Mas quando eu, já vou ler vocês, amor, mas quando eu simplesmente recebo uma cultura que eu não preciso ou eu passar por esse rito poderoso se eu não quero, isso está fazendo com que uma grande geração de mulheres desconsiderem as suas forças mais viscerais de transformação. E lá no inconsciente profundo, no inconsciente coletivo, quem é que dá força quando alguém está passando coisa ruim? A mulher, gente. A mulher que é a fonte, é o continente sagrado. É a mulher que dá o acalento. Quando vocês eram crianças e vocês ficavam doentes, vocês iam procurar o colinho de papai ou o colinho de mamãe? Vou ler vocês enquanto vocês respondem essa. Colinho de papai ou colinho de mamãe? Quando os meus filhos saíram do parto, foi um dos melhores orgasmos que eu já tive. Eu também, eu fui presenteada com partos orgásmicos. E um também de dor do meu bebê que não veio. Uma grande mentira, pois a dor da cesárea também ocorre no pós-parto. Né? E não contam que vão te dar ocitocina para o teu útero voltar pro lugar, tu vai ter contração igual. Tive 2 partos naturais e foi uma experiência incrível. Nunca senti tanta felicidade e plenitude. Eu também, Lígia. Então a dor da maternidade vai ocorrer e é necessária para nos dar força. A mãe, né? Colinho de mãe, colinho de mãe. É inevitável a gente buscar o colinho da mãe, porque é de onde a gente surgiu, gente. E essa força, ela é feminina. E por que a gente está vendo tantos movimentos de resgate dessa consciência feminina? Olha por tudo que a gente está passando. Olha essa situação planetária. Ela é uma situação que, se nós mulheres conseguirmos dar paz ao coração da humanidade, cada um com uma frequência energética alta, com seus hormônios harmonizados, o que acontece com o nosso sistema imunológico? Ele vai lá em cima. Nosso sistema imunológico vai lá em cima. Mas se nós mulheres entrarmos por um desespero, porque a gente não sabe mais o que é passar por situações difíceis, ou a gente se nega a nossa própria força ao passar por situações difíceis, eu vou pelo caminho mais fácil, e a gente precisa ser muito honesta para mudar isso, muito honesta para mudar isso, para eu deixar de me sentir fragilizada com a minha sensitividade e eu começar a me sentir forte para ser sensível e transformar a vida. Entende a diferença? Tem muita diferença. Quanto mais mulheres intensas, com paz no seu coração e com força no seu ventre, a gente muda toda uma geração para frente. Nós começamos a fazer parte da geração de mulheres que começou a orientar outras mulheres. E não é só as nossas filhas. Aqui eu estou orientando muitas filhas que não são do meu bendito ventre. É orientar a outra geração de mulheres para que elas possam ser uma geração que se potencializa com a sua própria natureza. Imagina uma geração nova de mulheres potencializadas com a sua própria natureza. Que diferença que isso vai fazer para toda a consciência planetária? Que diferença que vai fazer para toda a vida? E a outra geração, eu não estou falando só das crianças, dos bebezinhas que nascem. É a geração abaixo de mim. É a geração abaixo de mim. De 20 anos, eu estou com 37, a geração de 20 anos, essas mulheres precisam ser orientadas. Para que na próxima geração que elas parirem, elas terem um poder e uma força incomensurável dentro delas. E sentir a honra de ser a mulher que ela é. E não uma sensação terrível de que depois que ela pariu, o puerpério é muito intenso, que logo depois ela tenha que abandonar seu filho com 4 meses, 3 meses, abandonar seu filho numa escola, ou que ela não se sinta capaz de assumir a sua força, suas vocações, assumir o seu trabalho, assumir tudo isso junto com a maternagem. É possível. Ou que essa mulher tão forte, tão intensa, sinta que ela afasta os homens dela, porque ela criou tanta potência que o homem não consegue chegar. Isso também é uma questão
de resgate do feminino. Faz sentido isso para vocês, amadas? Essa força da nossa natureza, ela é tão intensa, ela é tão misteriosa, que no momento que eu atuo através dela e eu me potencializo através dela, eu facilito as minhas relações com os outros. Lembra que eu falei lá no início do nosso círculo de hoje? Para o homem, esse mistério, ele segue sendo um mistério até hoje. Pergunta para um homem o que é menstruar. Não tem como ele te explicar. Ele vai saber te explicar tecnicamente, mas todos os teus sentimentos, tudo que passa na tua mente criativa naquele momento, todo o mergulho nas profundezas que tu tem quando aquilo acontece. Pergunta pro homem o que é ter um bebê no seu ventre, o que é parir, o que é amamentar, o que é ter uma menopausa, o que é ter uma intuição tão forte que tu sabe o que vai acontecer e não tá nas tuas mãos o destino, mas está nas tuas mãos ser essa amparadora divina daquelas ações que acontecerão. Pergunta para um homem. Ele não tem como saber porque ele não vive isso. Assim como não tem como a gente saber o que é o compromisso de sustentar uma ereção. Não tem como a gente saber o que é o compromisso de estar ao lado de uma mulher que está alinhada. Nossa, a gente costuma dizer aqui em casa que quando eu tô, que não sou só eu que menstruo, o Tuzi também. Que no meu tempo de conexão, ele tá no tempo dele de interiorização. Tem todo um respeito de convívio, uma construção de masculino sagrado e feminino sagrado junto. Quem mulher aqui já teve medo de ficar tão intensa e tão poderosa nas suas ações misteriosas a ponto de afastar o seu parceiro, ou a ponto de não encontrar um homem que tenha essa força, esse eixo sagrado tão intenso que caminha ao lado dela? Alguém de vocês sentiu isso? Ai, que linda! Seja bem-vinda! Então, amadas, qual é todo esse nosso movimento de resgate? A gente precisa fazer um mergulho muito profundo em coisas doídas e difíceis para a gente poder fazer os nossos renascimentos. E aí, vamos fazer esse mergulho? Coloca aí, hashtag tô pronta. Quem tá pronta para resgatar a sua liberdade? Coloca pra mim aí, hashtag tô pronta. Enquanto eu tomo mais um pouquinho de chimarrão. Ai, isso, muitos coraçõezinhos. Ai, quanto amor. Ai, ninguém quer entrar nesse mergulho. Se vocês não colocarem hashtag tô pronta, eu não vou entrar no mergulho, né? A gente vai fazer isso agora. Isso aí, hashtag tô pronta. Uhul, vamos lá. Quem mais? Quem mais? Ó, estamos em 22 mulheres, no mínimo 10 querendo entrar no mergulho. Vamos lá. Isso aí, tô pronta. Isso aí, galera. Maravilha. Hashtag tô pronta. Show. Muito show. Bem. Então, amadas, esse mergulho, gratas, amores. Porque eu aqui sozinha, sou eu sozinha. E eu com vocês, eu sou uma mandala de mulheres livres. Cheguei agora, seja bem-vinda, Grazi. Né? Uma mulher merece ter a honra de caminhar com mulheres que honrem seu nome e a sua presença. Gratidão por vocês estarem aqui. Eu honro vocês. Bem, então a gente vai começar o nosso mergulho profundo, porque a gente hoje vai fazer esse mergulho de resgate dessa primeira conexão com as nossas profundezas. Então, assim, lá na nossa Menina da Alma, vocês podem ver que aqui no nosso, em todos os nossos posts aqui, no nosso, tudo isso que a gente está entregando para vocês, a gente está falando muito da mulher livre, a menina da alma, a mulher livre, a menina da alma, a cura com a mãe,
Teve um post na outra semana que fala do ritual da menstruação. Vamos lá, gente, é muito poderoso. Não é só para eu fazer quando eu tô menstruada agora, é um rito lá de bênção do início dessa minha jornada, para eu fazer sempre que eu precisar recuperar minha força, minha vitalidade. Então essa jornada de profunda, dessa resgate da nossa força, para mim, a mulher ser livre, eu preciso ir lá e buscar no profundo da minha essência esse aval interno de libertação. E como é que isso acontece? Lá, quando eu estava antes da minha menstruação, a minha menina da alma, ela tinha todo o jeitinho dela. Ela tinha o jeitinho dela, algumas mais meigas, outras mais serelepes, umas mais moleconas, outras mais sapecas, outras mais doces, gentis, umas mais intensas, gritonas, outras mais quietinhas, que falam docinho. Nós temos muitas expressões dessa nossa menina da alma. E chegou um momento ao qual ela foi crescendo e foi buscando essa referência de ser mulher. Ela foi olhando para as mulheres adultas da sua época e eu fui olhando para como aquilo lá era ser mulher. Ela foi se identificando com a sua referência de mulher. Então eu quero que tu conecte agora lá no teu íntimo. Quem era a tua maior referência de mulher? Quando tu tinha lá 7, 8 anos de idade. Ai, Ana, não lembro nada da minha infância. A gente tá tudo aqui dentro, a nossa história. Não lembrar da nossa história quer dizer que tem momentos muito difíceis lá que eu não quero lembrar. Por isso que eu apago toda ela. Mas tenho certeza que também teve muitos momentos lindos. E que teve momentos onde alguma outra mulher teve uma presença tão intensa em ti que era inevitável tu não olhar para ela com admiração. Busca lá essa mulher e busca também as várias mulheres, a avó, a mãe, a tia, as irmãs mais velhas, a mãe das amigas. Como eram as mulheres quando tu era criança? Eu vou contar um pouquinho como era para mim. A família da minha mãe era neurótica por limpeza. Elas eram neuróticas por limpeza, todas elas. Porque a minha avó, muito cedo, morreu a mãe dela e ela criou os seus irmãos e depois maternou os seus 13 filhos. Então a função da minha avó era maternar, cuidar da casa, cozinhar e cuidar das crianças e depois os adultos e as filhas que foram vindo, foram se envolvendo naquele clã, porque vamos combinar, né, que 13, 14, 15 pessoas vivendo numa casa pequena, dá trabalho pra caramba, né? Lavar, passar, não tinha lavar, passar, fazer comida. Gente, meu Deus, o dia que eu passo com os meus filhos o dia inteiro sozinha aqui, né? Se tu vai fazer, eu sou super natureba, fazer café da manhã, aí daqui um pouco já a frutinha, daqui um pouco preparar o almoço, aí daqui um pouco já... Tu passa, é um envolvimento, isso que eu só tenho 2, imagina ela lá com 13. Então a minha avó era muito boa em gerenciar a casa e fazer, ela deu conta de tudo isso. E a comida dela era maravilhosa e ela tinha um punho forte. Essa era a referência. Mas a minha missão que pulsava aqui dentro do meu coração, aquele ensinamento não condizia com os meus dons e o ensinamento que eu trazia de alma, de espírito, de jornada. E eu olhava para aquilo dali com a minha consciência e dizia, bom, eu tenho que aprender isso, que isso faz parte de ser mulher, mas não é só isso que eu quero aprender. Então eu entrei num conflito muito grande, porque a minha avó era assim, era uma presença muito forte. A minha mãe já trabalhava o dia inteiro. A minha mãe trabalhava o dia inteiro. Ela saía de manhã, nos levava no colégio, trabalhava ela e o pai, e às 7 da tarde ela voltava. Então a referência que eu tinha da minha mãe era fora de casa, e daí chegava em casa, ia limpar a casa que a pessoa não tinha limpado direito. Então aquele convívio que eu tinha com ela era conectado com a limpeza de novo. E aquilo de ser neurótica por limpeza, aquilo me vinha como uma perda de tempo. Me vinha como uma perda de tempo, de vida,
Porque pra mim ali a menininha da alma olhando para aquelas mulheres fazendo, deixando tudo pronto, bem bonito. Eu dizia assim, cadê o desfrute? Cadê a curtição? A gente tá aqui querendo curtir. Cadê? A vida é isso? Trabalhar enlouquecidamente, limpar a casa enlouquecidamente, ter briga, que elas brigavam muito. Eu disse, eu não quero ser adulto desse jeito, eu não quero ser essa mulher. Eu não queria aquilo. Então, embora numa referência forte de mulher para mim, que era de força, porque eram mulheres fortes, também era uma coisa que eu não queria. Eu olhava assim, não quero isso pra mim. Então, na minha menina da alma, tinha uma guerra dentro dela. De amar e admirar a força daquelas mulheres, e amar muito aquelas mulheres, mas de desprezar, inclusive, o que elas faziam com elas mesmas. Sabe? O que elas faziam com elas mesmas. Limpeza é igual perda de tempo. Eu sou chata, eu gosto das coisas bem limpas também. Quem me conhece sabe que eu sou bem chata pra limpeza também. Mas não sou escrava disso. Me libertei, dei meu voto de libertação, né? Eu gosto de uma harmonia. E ali, quando lá na minha menina da alma, aquela harmonia não acontecia, porque elas não faziam com prazer. Elas não faziam com prazer. Gente, olha as brincadeiras de criança. Do que criança mais gosta de brincar? De água. Que criança que não gosta de brincar de água? Lavar louça é brincar de água pra mim hoje. Aqui em casa a gente fica brigando pra ver quem vai lavar louça. E até porque é sinal de um tempo de silêncio. Deixa a louça comigo. É um tempo ali que tu tá comprometido com a louça, brincando de água, tendo uma conexão contigo em silêncio. Ninguém mexe porque tá lavando louça. É divertido. Ou ficam um do lado conversando. É um momento de intimidade, é um momento de celebração para nós agora. Não é uma obrigação angustiante, escrava. A gente não é escravo das coisas. As coisas nos servem. As coisas que a gente tem servem à nossa vida. Mas lá atrás, para minha menina, eu ficava com essa guerra. Eu amo essas mulheres, eu sinto elas fortes, potentes. Mas o que elas estão fazendo da vida delas desse jeito? E aí veio o rito da menstruação, e daí veio a falta de orientação da minha própria conexão. E ali eu comecei a entrar em extremo conflito. Eu brigava muito com a minha mãe, a minha irmã. Eu tinha muito conflito com as mulheres adultas daquela época, porque elas representavam a mulher que eu não queria ser. Só que eu herdei esse conflito. Herdei isso porque era uma dor que elas tinham, de falta de orientação delas também, porque elas eram tudo bruxa também, tudo sensitiva. Elas também não tinham essa falta de orientação. Elas também não tinham essa orientação do que fazer. Então, essa minha menina da alma profunda, ela tinha muitas dores, muitas dores. E as minhas atitudes, elas acabavam, porque eu não queria sentir aquelas dores, eu acabava aqui, eu, mulher na vida adulta, mesmo tendo feito um trabalho com o meu feminino sagrado, mesmo tendo feito um trabalho de maturidade comigo, eu me via às vezes caindo naqueles mesmos erros, porque eu não tinha ido visitar lá no fundo do meu ser essas situações difíceis. Eu não tinha feito um mergulho muito profundo no mar das águas das emoções da minha vida, tão lá no fundo, e não tinha tido coragem de olhar para esse sentimento de abandono que eu sentia, porque eu me sentia abandonada no meio daquelas mulheres que eu amava tanto, que elas me queriam por perto, mas elas não sabiam me orientar daquilo que eu necessitava, porque eu necessitava de uma outra orientação, não só mente de aprender a cuidar do meu lar, que eu amo hoje fazer, por muito tempo não gostei, não somente a orientação de ser uma mulher trabalhadora que conquistou o meu lugar, não somente a orientação de ser uma
uma mulher que sabe parir, e isso eu vou contar numa outra história, isso eu aprendi com as minhas antepassadas a parir, isso era normal para mim, isso era natural para mim, não tive nenhum empecilho em relação a isso. Mas o meu ser queria mais, ele queria ser orientado um pouquinho além disso. Só esses aspectos da mulher não contemplavam toda a força do feminino que eu queria manifestar. E foi somente quando eu fui lá, senti essa dor do abandono, senti esse medo de ser quem eu era de verdade e levar paz para essa guerra dentro de mim, que a minha vida no aqui e agora, na mulher que eu sou hoje, começou a mudar. Porque eu comecei a ter coragem de assumir e ser livre com a minha própria essência. E entender que, por mais que ninguém me orientasse, eu podia buscar dentro de mim essa sabedoria e recuperar essa força misteriosa da mulher. Que eu podia descobrir como é que eu faço, como é que essas sacerdotisas de antigamente não existia anticonceptivo e elas só vinham os filhos desejados do seu ventre. Como é que elas vibravam nisso? E eu fui fazer esse resgate, mas eu só consegui resgatar quando primeiro eu resgatei a minha menina da alma. Então hoje a gente vai fazer esse movimento de resgate poderoso dessa menina da alma, que tem toda a memória do seu projeto divino, que tem toda a sabedoria do que ela já é, mas que por algum motivo de inconsciência das mulheres da nossa geração anterior, ela não teve essa orientação poderosa de como lidar com seus próprios mistérios. Então a gente vai nesse círculo de hoje mexer com um pouquinho de profundidade dos nossos medos, das nossas dores da nossa menina da alma, para que ela se sinta novamente confiante de que ela pode contar para a mulher adulta que eu sou os seus verdadeiros sonhos, seus verdadeiros desejos, seus verdadeiros dons e talentos. Então, quando você pensou nas mulheres daquela época, e quando eu contei a minha história, com certeza começou a lembrar aí dentro de ti de como eram as mulheres, como eram as tuas histórias, da presença ou da ausência materna dentro de ti. O poder da maternagem, ele é o mais incrível que uma mulher pode carregar. E só a mulher pode gestar e maternar um bebê. Quando eu recupero o vínculo profundo com esse poder, eu paro de querer controlar os outros. Eu paro de me sentir em dúvida da minha própria força. Então é quando eu curo esse lugar profundo da minha menina da alma, como ela foi maternada, que eu recupero uma força de liberdade, principalmente na minha expressão de ser. Porque eu não preciso ser mais a bonequinha da mamãe e do papai. Eu não preciso mais fazer direitinho para ninguém não me bater, porque eu sou da geração onde bater em criança era normal. Eu levei uma surra bem grande do meu pai porque eu tirei nota baixa. Bem grande. E depois daquilo, eu tranquei a toda a minha dor. Eu não sentia mais dor. E eu peitava meu pai e minha mãe e dizia, pode bater que não dói. Porque a dor foi tão grande de ver o pai que eu tanto amava e a minha mãe permitir que me violassem, que eu falei pra mim mesma que eu não permitiria mais. E eles tentavam depois me bater, porque era normal, gente. Era comum bater em criança. Nós somos uma geração que a gente cresceu pensando que um tapa educa. Entendem isso? E tapa não educa ninguém. Tapa é violência. E se essa referência de amor faz parte da minha geração, que bater em criança é ok, eu, como mulher adulta, vou aceitar que alguém me viole também e que isso vai ser normal.
Eu não tô falando aqui de abuso físico somente. Abuso emocional. Do chefe, do vizinho, da amiga. Quantas vezes aqui a gente recebeu um tapa na cara de uma amiga, né? Assim, talvez não físico, mas porque isso faz muito parte da nossa educação. Então isso tá lá na minha menina da alma. Eu preciso olhar para essas dores tão profundas que ela sentiu daquele abandono, daquela desconsideração, de não ser percebida da essência dela, para eu trazer essa força potente para a mulher que eu sou hoje. Eu preciso fazer esse mergulho. Então, quando eu perguntei para vocês, hashtag tô pronta, era pra gente chegar nesse lugar. Esse lugar de recuperação do nosso espaço misterioso e sábio. Esse lugar de recuperação da nossa verdadeira liberdade. E não uma liberdade de faz de conta, aonde eu fico dependente da avaliação dos outros. Então, o meu convite agora é para ti ir lá conversar com aquela menina da alma que está aí dentro de ti e que sentiu tudo isso, porque isso tudo era normal na nossa infância. Que sentiu o desprezo das mulheres que ela enxergava e ela não queria mais ser aquilo. Que se rebelou quando chegou na sua adolescência, porque não era daquela forma que ela queria se manifestar na vida adulta. Mas é só eu indo lá e levando essa consciência para o lugar dela, que é naquela minha linha de tempo lá na infância, que eu paro aqui de ser uma mulher que tem atitudes infantilizadas para sanar dores que são da infância, que são dores que pertencem a um tempo onde eu tinha necessidades que não eram cumpridas porque nem aquelas mulheres sabiam me orientar. Então a profundidade de eu tirar e lá no mergulho profundo na minha linha de tempo e olhar onde é que aconteceu, com quem foi, o que está lá trancado nessa minha menina da alma que ela não tem direito de se manifestar livre em essência e que precisa estar calada, adestrada, doída, para que hoje na minha mulher que eu sou, eu tenha capacidade de cotidianamente ir amadurecendo para o meu canal divino de força amadurecer a ponto a minha maturidade emocional, energética e espiritual estar totalmente alinhada com o tempo que me corresponde da mulher que eu sou hoje. E não eu estar caindo em escapes de energia de situações que lá atrás aconteciam e que hoje me trazem dúvida das minhas grandes decisões. Quando eu preciso tomar uma decisão madura com a minha potência, quando eu preciso estar alinhada com a minha menstruação para saber se a decisão mais correta, talvez eu não consigo, porque a falta de orientação fez com que eu me entupisse de hormônios 10, 15, 20 anos e eu já não sei mais qual a força do meu próprio ciclo. Eu já não sei como eu me comporto no meu ciclo de intimidade, no meu ciclo de força. A falta de orientação lá de trás reflete num estado aqui de sensação de incapacidade, de perda de energia. Então essa jornada da gente mexer e mexer profundo com essas histórias, a partir da nossa lembrança, a partir dessa conexão de mulheres que querem se libertar, ela conecta com um outro fluxo dessa mandala das mulheres livres. Eu começo a me conectar com a vida a partir de um lugar onde o meu sim é sim e o meu não é não. Eu começo a me conectar a partir de um lugar onde eu sei reconhecer o meu espaço sagrado e sei entender o que é um lugar de intimidade e o que não é. E mais, eu tenho o direito de estar presente na minha força mais sensitiva, porque eu escolhi um lugar para viver, onde o respeito, o amor e a integridade caminham juntos, porque eu fiz escolhas maduras, alinhadas com a minha potência da mulher livre que eu sou. Então, quando tu mergulhar lá na tua menina da alma e enxergar
essa mulher aí que tu lembrou, que era uma referência do que tu não queria ser. Pode ter sido a tua mãe, pode ter sido a tua avó, pode ter sido a mãe de uma vizinha. Ou aquela mulher que representava toda a potência linda que tu queria ser, que tu achava lá na infância, uau, que incrível. Honra elas. Como é que eu honro? Lá na minha memória, eu agradeço profundamente ao que eu aprendi. Tanto da referência positiva quanto da referência negativa. Ela é tão importante quanto a positiva. Porque ela me conta assim, ó, não cai na mesma burrada que eu caí. Não cai na mesma burrada que eu caí. Então honra os erros e os acertos. Quando uma história difícil chega pra ti, ou quando tu tá vivendo uma história difícil, é natural ter erros e acertos. Mas não é normal eu me posicionar, eu mulher adulta, numa história de vida de uma maneira infantilizada. Se isso acontece é porque lá atrás a minha menina da alma não foi orientada. E aqui eu tô com esse déficit. Então eu preciso olhar lá atrás na minha linha de tempo. Qual é o abandono, o déficit, a dor, o medo que eu senti? Porque lá atrás as mulheres que me rodeavam também não sabiam me orientar. Porque nós somos mulheres com 5 a 6 mil anos de desconexão das nossas forças misteriosas, que perdemos a conexão de orientação dos nossos ciclos sagrados. E mais, na nossa geração, ainda viabilizamos estar entupidas de química externa para trancar os nossos ciclos mais poderosos, porque eles são um mistério que as pessoas não sabem entender, e que eu aqui me comprometo em começar a revelar de novo para mulheres livres assumirem essa força misteriosa. É nisso que eu estou comprometida. Para que nós, mulheres, possamos ser livres de verdade, a gente precisa conhecer a nossa força potente, misteriosa, e saber lidar com essa essência mágica, mística, sagrada que está dentro de nós. E ela é assim porque ela está conectada com um grande mistério que traz a vida para cá. E essa função é nossa, por excelência da mulher. E a partir do momento que eu recupero esse lugar dentro de mim, que a minha potência de mulher livre, madura, sábia vem. É a partir do momento que eu assumo que sim, a minha natureza é poderosa. Por mais que hoje ainda não saiba como lidar com ela, eu quero mergulhar nas profundezas, sanar as minhas dores do abandono da minha criança, sanar as dores do entendimento que eu tenho do que é ser mulher hoje, que só tranca seus fluxos misteriosos, que entende que a capacidade dela de lidar com a dor é a mesma capacidade dela de trazer a vida para sua própria vida. Se eu, mulher livre, eu vou recuperar isso dentro de mim, saber que essa força visceral, profunda e selvagem está em mim em todas as minhas atitudes, seja elas atitudes suaves e serenas ou atitudes potentes que representem a minha verdadeira força. Então esse alinhamento dentro de nós é de suma importância para a gente trazer a nossa liberdade. E quando eu falo de liberdade, não é só consciência do meu corpo, dos meus ritos, é colocar todo esse fluxo misterioso e mágico alinhado com o nosso projeto divino, alinhado com o que eu vou fazer em cada etapa da minha grande jornada de existência. O que está alinhado no meu tempo de fertilidade, o que está alinhado no meu tempo de menopausa. Eu colocar os meus ritmos, os meus projetos e as minhas missões nesse fluxo vital divino. E para isso eu preciso sair daquele lugar de infantilidade que hoje a mulher foi colocada, amedrontada de passar por coisas difíceis,
se sentindo fragilizada porque é sensitiva e sente a vida a partir dos seus poros. Isso nunca foi fragilidade. Isso foi uma capacidade superior e mal entendida, porque nós perdemos a orientação de como se conectar com isso. E é nesse fluxo que eu estou comprometida, de resgatar mulheres livres que querem se comprometer em orientar a nova geração, para que novas e novas gerações de mulheres não precisem se sentir amedrontadas como nós nos sentimos. E eu me sinto, ainda hoje me sinto. Ainda hoje, às vezes, meto os pés pelas mãos e falo coisas que não devo falar para pessoas que não querem ouvir. E que é algo que é sábio, algo que está ali, mas a pessoa não quer ouvir. Isso é uma infantilidade, é uma imaturidade de lidar com a própria potência. Ainda acontece. Vai chegar um momento onde não vai acontecer. Só que errar faz parte do crescimento. Sentir o vexame, sentir a vergonha faz parte do crescimento. A criança só consegue andar de bicicleta sabendo que ela vai cair. Ela só consegue entrar no seu equilíbrio com a coragem de saber que ela vai cair. Nós, mulheres livres, só conseguimos nos libertar olhando para o que nos escraviza. E o que te escraviza hoje? Teu trabalho te escraviza? Teu relacionamento te escraviza? Tua família te escraviza? Ai não, Ana, eu adoro fazer o que eu faço, mas no fim do dia eu tô podre de cansada, tô estressada, tô angustiada. Tô vendo que o meu corpo tá se trancando em vez de se vitalizando para meu fazer. E eu só vou olhar, só consigo me liberar disso quando eu vou lá no fundo do meu ser e recupero dentro de mim esse espaço verdadeiro de que sim, que a minha essência, ela pode ser acolhida pela própria vida e pelos demais seres, desde que eu acolha em mim. Então por isso que eu tenho que ir lá olhar para as dores da minha menina da alma, olhar o lugar de escravidão que ela foi colocada, olhar para os adestramentos, e não vem me dizer que não existe, porque existe sim. Todas nós fomos educados de acordo com uma cultura e com um lugar da vida, com uma família, todas nós. Não vem dizer, não, Ana, é mil maravilhas, que tu tá sendo infantil nisso. Que a criança, ela não quer enxergar as dores, porque ela não quer crescer. E é essa infantilização que nos faz escolher o caminho facilitado e que nos tira a nossa verdadeira potência, de entender quais os desafios que eu consigo ultrapassar e quais são os meus limites sagrados, que é a hora de eu retornar. Fez sentido isso para vocês? Estamos juntas ainda? Estão pronta? Quem está pronta para fazer esse voo? Para libertar de verdade? Seguimos prontas? Seguimos prontas para mexer nisso? Então nosso fluxo dessa semana vai ser mexer nisso. Mexer nessas nossas referências de mulheres. Vocês, todas que estiveram aqui, ou quem está escutando agora no gravado, quem vai escutar depois no gravado, hashtag tô pronta, vambora mulherada forte. A gente está num compromisso de sair da nossa insegurança, do nosso sentimento de incapacidade. A gente está num compromisso de não ter vergonha da nossa própria força, porque isso é que nos traz a nossa liberdade. Show de bola. Juntas e prontas, maravilha. Então tá. Então essa semana vocês vão sentir mexer, porque aqui a gente não tá só falando, a gente tá criando esse campo dessa mandala das mulheres livres. Vocês vão sentir isso, vocês vão rever isso, vocês vão sentir a sua menina da alma precisando talvez chorar, precisando... Vocês sabiam que criança gosta de gritar? Vocês sabiam que a criança tem uma necessidade de escutar a sua própria voz? Às vezes nós falamos alto, às vezes a gente tem necessidade de escutar a nossa própria voz na vida também. Não se julguem por isso. Talvez, se não quer berrar enlouquecido igual criança, bota uma música e canta.
Abra suas asas, solte suas feras, caia na gandaia. Lulu Santos é tri bom pra cantar. Solte suas feras. Entra, bota uma música, canta alto, te expressa. Encontra uma forma de expressar, de uma expressão, de expressar uma forma bonita, suave, feminina, de expressar aquilo que tu reconheceu lá na tua menina da alma, que estava trancado. Era um desenho. Minha menina da alma não podia desenhar, eu não tinha os lápis que eu queria, eu não tinha as folhas, eu não tinha material para desenhar. Encomenda numa papelaria e vocês sabiam que entregam em casa? Encomenda numa papelaria e vai desenhar. Eu não podia cantar, não podia subir em árvore, eu não podia usar roupa curta. Gente, esses tempos eu estava escutando uma mulher me falando que a mãe dela vestia ela só com vestidinho. E ela não podia brincar, porque menina não pode mostrar as calcinhas. Então ela não podia sentar no chão, ela não podia brincar, ela não podia nada. Eu disse, por que a tua mãe não te botava uma bermuda? Porque bermuda era coisa de menino. Claro, essa mulher já tem quase 70 anos. E eu disse, bom, mas esse tempo já passou. Vai lá. Ela, até hoje eu não consigo usar bermuda, eu só consigo usar calça comprida ou saia. Mas tu vai hoje comprar uma bermuda e te sentar no chão. Entende? Facilita, vivencia, te expressa. Eu disse, é terapêutico, tu vai comprar uma bermuda pra ti. Porque bermuda não é coisa de menino, né? É terapêutico, nós temos o direito de honrar as nossas vontades e libertar essas que estão lá na menina da alma. A gente está indo lá, é coisas muito profundas, é o desenho, é o canto, é a arte. Pensa um pouquinho, observa um pouquinho o que as crianças têm necessidade. E vai te sujar um pouquinho. Pega uma cerâmica, vai construir uma cerâmica. Tu não podia brincar de comidinha? Pega lá a receita mais maravilhosa de comida que tu imaginou um dia e testa. Ficou ruim, eu tentei fazer o macarrão, a gente adora macarrão aqui em casa. Tentei fazer, difícil pra caramba, né? É óbvio que o primeiro vai ficar horrível, não sou confeiteira e nunca fiz uma receita difícil dessas, o primeiro vai ficar ruim, não vai ser igual os que eu compro. Mas talvez depois que eu fizer 30 ou 40 vezes, eu começo a aprender. E aí? Eu sou uma mulher adulta, com entendimento que talvez depois de 30, 40 vezes eu vou aprender a fazer aquilo que eu tanto quero. E que se não é o meu dom, a cozinha, mas eu tenho esse talento, eu tenho uma vontade, eu tenho persistência para isso? Ou eu vou ser que nem a criança lá, birrenta, infantilizada, adestrada e culpada, que faz 1, 2 vezes, não vou fazer mais? Olha para isso, para tua vida. Então, nosso convite desse círculo de hoje é mexer nessas coisas profundas. Eu sento no chão de calcinha mesmo. Aqui até sem calcinha de vez em quando, né? Então, gratidão, amadas. Terça que vem a gente tá aqui de novo. E a gente fez esse mergulho pra dentro. Então, a gente fez trajetória tribal do Sagrado Feminino. Mergulho pra dentro. Tivemos um pouquinho de consciência dos mistérios do feminino. Semana que vem, a gente vai passar essa semana pra dentro. Na semana que vem, a gente vai começar a fazer esse florescer dessa mulher livre. Venham por esse florescer dessa mulher livre. Essa mandala das mulheres livres, e ela vai começar a florescer nas suas ações de vida. E com honra e generosidade, me contem como é que tá acontecendo por aí. O que tá acontecendo por aí depois que tu começou a participar desses círculos, né? E se sentir no coração uma outra mulher que tu sente que o que a gente tá fazendo aqui contribui para ela, convida ela pro círculo da semana que vem. Sejam muito bem-vindas a esse espaço mágico, libertador. Ele é eterno, ele é para sempre, porque o nosso ciclo é grande de existência. Beijo, amadas, gratidão. Até terça que vem.